Seja bem-vindo ao Poder Médico, podcast que fala a língua do médico que quer lucrar e deixar de ser apenas doutor, que quer se tornar um empresário de verdade, que tem uma clínica de muito sucesso e de muito valor. Hoje, eu queria passar um dado importante para vocês: 71% das clínicas hoje do Brasil fecham por problemas financeiros. 74% dessas clínicas investem em marketing sem saber se darão retorno ou não. Isso prova que a maioria das clínicas não quebra por falta de pacientes, e sim por falta de gestão e principalmente financeira. Hoje estou aqui com o Felipe Mendes, CFO, especialista em controladoria financeira de grandes empresas e clínicas, e ele é o cara responsável por fazer em 30 dias toda a controladoria da sua empresa e estruturar o seu financeiro por completo para que você tenha mais clareza, direcionamento e entenda mais sobre os números que envolvem o seu financeiro. Então, Felipe Mendes, seja bem-vindo ao Poder Médico. Obrigado, meu irmão. Primeiramente, velho, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Espero de verdade poder contribuir com um pouco da minha experiência, do meu conhecimento, principalmente com vocês aí que são referências mesmo, não só nacional, mas continental aí da parte de educação médica. Então vai ser um prazer e uma honra dividir esse episódio com você, irmão. Tamo junto. Boa, irmão. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Boa. E, Filipão, me conta um pouquinho, conta pra galera quem que é o Felipe Mendes. E depois dessa pergunta você já engata em como o Felipe Mendes se tornou um CFO. Meu nome é Felipe Mendes, sou formado em contabilidade, atuo nessa área de controladoria há aproximadamente uns 10 anos. E CFO nada mais é do que aquele profissional que lidera a área de finanças, né, o time de finanças dentro da empresa. Então, qual a questão mais estratégica e analítica, gerencial do negócio, né? Então, a contabilidade, me formei em contabilidade, que é uma ciência voltada mais para a área legal e burocrática do CNPJ, e me especializei nessa parte financeira, que é com foco mais em resultado, né? Então, o meu papel basicamente é municiar, é trazer clareza e segurança para os sócios tomarem, os gestores tomarem decisões estratégicas com mais segurança, enfim. E de onde que veio essa vontade de se especializar ali na área de finanças? Cara, assim, foi literalmente ouvindo isso do mercado, né? Eu, quando estava na faculdade, me formando em contabilidade, vendia esse serviço, né? Trabalhava na empresa do meu pai na época, e todo contrato que eu fechava, serviço contábil, eu ouvia muita dor, que não era dor contábil, era dor financeira. O cara, muitas das vezes, queria saber para onde estava indo o dinheiro dele, ele queria saber qual que era o valor adequado que ele tinha que ter na conta, enfim, são dores e questões que um contador convencional, ele não tem muita expertise e não consegue passar, né? Porque o foco dele é essa parte mais burocrática. E aí eu fui ouvindo essa dor, cara, eu me especializei nisso aí e identifiquei uma oportunidade lá atrás no mercado. E desde então, cara, assim, tem sido bem bacana a experiência. E teve alguém que te incentivou aí para esse lado, ou foi mesmo você que identificou um gap, que conforme você falou ali, um gap de entender que os contadores não davam esse acesso, essa informação que às vezes o empresário precisava, ou realmente teve alguém que te impulsionou para isso, alguém que te incentivou para esse lado? Irmão, não teve uma pessoa em específico, né? Eu quando estava no meu curso de contabilidade, eu percebia que essa ciência, ela cada vez mais, com o passar do tempo, ia ficar um pouco defasada. Dificilmente o nosso cliente final ali da ponta, ele sente valor, ele vê valor nesse serviço contábil, e aí eu sempre quis entregar mais, né? Eu sempre quis parecer ser mais útil com o meu cliente. E aí na faculdade, quando eu peguei uma matéria de controladoria, que é um braço dentro da contabilidade, eu, cara, assim, encheu meus olhos, entendeu? E aí eu falei, cara, é isso aqui que eu quero fazer, é aqui que eu vou gerar valor pro meu cliente, é aqui que eu vou poder, de fato, estar mais em contato com ele, agregando mais, enfim. E hoje você atende como CFO em vários tipos diferentes de empresa, ou você é nichado para alguma empresa específico? E já falando de clínicas, você também atende muitas clínicas hoje no país? Faz a controladoria financeira dessas clínicas também? Boa, cara, a gente não é segmentado, a gente não atende um público, assim, um nicho específico. Focamos muito mais ali em serviço, indústria, mas a gente tem diversos clientes em diversos estados e diversos segmentos, né? Então, na parte assim de clínica, na área médica, na área da saúde, a gente tem diversos clientes aí, entre hospitais, clínicas, entre diversas especialidades também, né? Então, vascular, neuro, cardiologista, pediatra, endócrino, cirurgião. Então, é basicamente isso. Legal. E quando você entra numa clínica hoje,
que você é contratado para realmente ser um CFO daquela clínica e fazer toda aquela controladoria. Qual que é o gargalo que você acha que todas elas têm em comum? Que quando você chega e fala, cara, olha só, isso aqui acontece, é batata, todas as clínicas passam por isso. Boa. Qual que é o gargalo que às vezes o empresário, dono de clínica, aquele médico não tá vendo? Boa, cara, a primeira coisa que eu vejo, assim, que é uma máxima, tá? É que a grande maioria dos médicos, eles não têm clareza dos números, né? Eles não conseguem confiar naquelas informações, mesmo tendo uma pessoa responsável por aquilo ali. Então, na minha cabeça, assim, é uma coisa que não faz muito sentido, até porque os números são ciências exatas, né? Então, não tem como aquilo ali não tá batendo ou não tá fazendo sentido. Se a realidade é essa, é porque a pessoa que está à frente disso não tem uma expertise adequada para manusear. Então, isso é uma coisa muito comum, apesar de ter pessoas ali no financeiro, o médico ou o dono da clínica ou o gestor continua sem informação gerencial ou sem segurança e clareza das informações financeiras. E uma outra máxima, cara, que é muito comum ver isso aí, é que o médico em si, ele tá focado e preocupado só com o faturamento. Eu ia falar sobre isso agora. Ele só quer faturar mais, cara. E muitas das vezes a qualquer custo, a qualquer preço, de forma desordenada. Então, às vezes, ele não tem um olhar com foco na eficiência do negócio. Às vezes, ele nem sabe o que é isso. Não por uma questão intencional, né? Porque às vezes ele não tem esse conhecimento, ele vê ali numa rede social pessoas vendendo mentoria para faturar mais, aquela coisa toda. Sim. E esquecem de se perguntar, cara, será que eu estou organizado, estruturalmente falando, para abarcar esse crescimento, né? Enfim, então acho que são esses dois pontos. E eu concordo com essa parte de faturamento, porque justamente o médico, quando ele forma, e mesmo depois que ele abre a clínica, cara, mesmo assim ele ainda tá com a expertise médica, né? De oferecer técnica, o melhor né? para o paciente, exato, de técnica, de oferecer o melhor para o paciente, de entregar uma excelente consulta, um bom acompanhamento. Mas ele esquece que para ele entregar isso tudo e para ter um fluxo maior de pacientes, ou talvez aumentar o ticket, ele tem que fazer todo o por trás, todo o back-end disso, que isso envolve a controladoria financeira, envolve a gestão do próprio negócio, gestão de pessoas e tudo mais. E aí entra justamente esse caso, né? Cara, eu quero que venham pacientes, eu quero cobrar caro por esses pacientes, mas ele esquece que ele tem que ver, poxa, será que quando meus pacientes passam aqui 15 mil reais em 12 vezes, quanto que eu tô perdendo? Às vezes não vê a taxa que tá perdendo, não corre atrás para conseguir uma taxa mais competitiva, e isso é algo que você mostra muito para todos os seus clientes, né? Que essa clareza de às vezes 1%, 2%, 3% que seja, no final do ano, no final do mês, gera uma receita relativamente expressiva, né? Perfeito. Assim, cara, é muito comum eles acharem, tá, que faturamento é resultado, né? E não deixa de ser um resultado assim, você tem uma meta de faturar um valor, você fatura aquilo ali, só que o mais importante não é você faturar mais. Você tem que estar preocupado com o que sobra. O que você fatura não é o valor que você bota no seu bolso. Então, se você hoje já está faturando um valor e você duplica esse valor de faturamento, não significa que a sua remuneração vai duplicar. Tá? Até porque até esse dinheiro virar resultado, existe um caminho a percorrer, né? E nesse caminho aí vão ter vários gastos que você tem que fazer isso de forma adequada, né? Então, muita gente confunde faturamento com geração de caixa ou lucratividade com caixa. Então, esse assunto ainda é um pouco nebuloso na cabeça do médico, porque ele, justamente aquilo que a gente estava conversando, ele é um cara muito técnico e não tem esse viés de gestão. E eu acho que também, cara, o cara nem precisa ter, tá? Acho que ele precisa, assim, entender a importância disso, se capacitar minimamente ali, mas ter, assim, cara, pessoas boas para estarem do lado dele, para tocar essa parte, entendeu? Então, enfim, eu vou muito nessa linha, entendeu? Boa, perfeito. E inclusive, para quem não sabe, o Felipe é nosso CFO aqui da Aura Educação. E, cara, uma coisa que ele passou para nós, e que era uma análise que a gente não fazia antes dele, e que eu tenho certeza que 98% das clínicas hoje no país não fazem, é fazer análise de DRE baseado na receita recebida daquele determinado mês, ou seja, da receita que realmente caiu na conta. E a análise tem que ser feita em cima disso, e não no faturamento. Exato, né? Porque se às vezes você faz um faturamento, você pode ter ali uma margem de 50%, 60% de margem de lucro, mas aí você não está analisando o seu fluxo de caixa. Então a análise tem que ser feita pelo fluxo de caixa, né? Perfeito. A analogia que eu gosto muito de usar é a seguinte, cara. Se você tem um balde que tem vários furos ali embaixo e foca não em tapar esses furos, mas jogar mais água, se você jogar mais água também vai ficar escorrendo, né? Se você não começar a tapar os buracos ali que precisam ser tapados, né?
Então, isso que a gente está falando aqui é uma coisa um pouco mais técnica, que é uma metodologia de gestão, né? Em vez de você ficar olhando para competência, quanto que você vendeu e tudo mais, esse dinheiro de venda não é o dinheiro que cai na sua conta, tá? Do caminho da venda até esse dinheiro virar de fato realizado ou ele entrar na sua conta, a gente tem taxa de cartão e a gente tem prazo de recebimento. Se você é uma clínica que você vai fazer um tratamento e dividir isso em 3 vezes, você vende um tratamento de 30 mil reais, só que cai na sua conta 10 mil no mês, 10 mil no outro e 10 mil no outro. Tá? Então muita gente vai comparar os gastos ou fazer orçamento para a empresa com base no faturamento, que é uma coisa inadequada, assim, que é uma coisa equivocada. Você tem que fazer em cima do seu recebimento, porque é o dinheiro que entra na sua conta que você vai utilizar para pagar as despesas que você tem que ter de compromisso dentro da sua empresa. Então, acho que o mesmo esforço que você tem que fazer para aumentar seu faturamento, que eu acho que tem que ter sim esse trabalho em paralelo, tem que ser o esforço que você vai dar ali para estar gastando da forma correta e adequada. É que nem a análise de fazer, às vezes, fazer uma dívida pensando no que vai a receber, né? Na conta a receber. Exatamente. Isso é muito estável, isso pode ter várias coisas no meio do caminho que atrapalhem isso aí, e às vezes você toma uma decisão errada baseada em algo que ainda vai ser recebido. Perfeito. Por isso que a análise tem que ser feita de fato ali do que realmente entra naquele mês para que você tome decisão assertiva no que está palpável, no que está ali realmente a seu dispor, né? E não do que vai acontecer, porque o que vai acontecer, muitas coisas podem acontecer, né? E assim, já dando uma dica aqui para você, que é dono de clínica, tá? Cobre do seu financeiro um relatório chamado fluxo de caixa. É esse relatório que vai te entregar uma visão de tudo que entra e tudo que sai da conta. Só que esse relatório, além dele estar coerente ali com as informações conciliadas, ele tem que estar numa estruturação mais adequada. A gente vai falar um pouco disso aí mais para frente, mas fluxo de caixa é o nome do relatório que vai poder te trazer esses insights, essas informações para você identificar gargalos financeiros e etc. Então, além dele estar conciliado, certinho o seu sistema batendo com o seu extrato, ele tem que estar estruturado de uma forma adequada para você ter uma visão gerencial do seu negócio para facilitar essas tomadas de decisão. Perfeito. E já falando em gargalo, qual foi o maior gargalo que você identificou ao entrar em alguma empresa que, cara, você viu que era um estado crítico, assim, e você identificou, já corrigiu naquele momento, e aí, sem precisar citar nomes da empresa e tudo mais, mas qual foi o caso assim, que mais te marcou? Cara, tem vários, tá? Assim, eu vou trazer alguns exemplos do nicho da área da saúde, tá? De clínicas médicas. Já aconteceu muitas das vezes, de agora que tá na moda, né? Monjaro, tratamentos de emagrecimento, são medicamentos caros, né? E aí o médico, ele começa a desenvolver uma linha, né? Essa linha de tratamento dentro do relatório gerencial dele começa a crescer, porque ele começa a vender mais esse tipo de serviço. E automaticamente os gastos que estão ligados a esse serviço são os medicamentos, né? Enfim, além de comissões, etc. Mas os gastos mais diretos ali são os insumos, né? Os medicamentos. E aí a gente identificou num cliente nosso que houve um aumento muito expressivo de um trimestre para o outro nessa linha de medicamentos, ou seja, o Monjaro. Só que eu fiz uma pergunta bem específica para o administrador da clínica. Assim, beleza, a nossa receita de uma análise trimestral para outra, do primeiro trimestre para o segundo trimestre, não teve oscilação. Variou pouco, tá? Pouquíssimo, não teve oscilação, variou pouco. Só que o gasto com medicamento teve um aumento muito expressivo. E aí a pergunta que eu fiz para ele foi a seguinte: cara, beleza, vender mais você não vendeu. Porque o que justifica eu comprar mais medicamento é a minha receita aumentar, porque significa que eu estou vendendo mais tratamento. Aumento de demanda. Né? Aumento de demanda. Aí isso no relatório a gente identifica no indicador de receita. Então, se eu estou tendo mais demanda, está caindo mais dinheiro na minha conta. Poxa, a gente identificou, estava claro, escancarado no relatório, que não teve aumento de demanda. Só que teve um aumento muito expressivo na compra de medicamento. Fiz a segunda pergunta, que era a única possibilidade. O nosso estoque, ele está... A gente repôs o estoque? Ele está maior? Ele está com medicamento sobrando para a receita dos próximos meses? Não, ele está quase zerado. Então, assim, a gente identificou que teve um gargalo, uma falta de controle de estoque, e a gente descobriu que alguns colaboradores dentro da empresa estavam passando a mão nos medicamentos através de uma análise... Todo mundo emagrecendo com o Monjaro do dono da clínica. E o médico bancando isso aí, né? E um outro exemplo claro que a gente pegou foi... Tem um cliente nosso que ele tem uma plataforma de pagamento, né? Ele recebe o dinheiro nessa plataforma e dessa plataforma ele puxa para a conta corrente dele. Por algum motivo, quando ele foi puxar o dinheiro dessa plataforma para a conta corrente, para fazer o pagamento das despesas, etc.,
foi bloqueado, a gente não conseguiu fazer essa transferência, e aí a gente identificou isso. O que ocasionou? 20% do valor que deveria cair na conta dele, ele recebeu. De 100% que estava nessa plataforma, só 20% entrou na conta corrente dele. Cara, Isso fez com que a empresa tivesse uma redução de caixa colossal, absurda. E o que ajudou ele foi o quê, cara? O caixa. Ele tinha caixa para isso. tinha caixa para sustentar Agora isso. imagina você uma empresa que não tem caixa. Acontece uma situação dessa que pode acontecer, um erro bobo. Aí era demissão em massa, o empresário tendo que vender tudo. Acabou, entendeu? Para se reerguer era muito difícil. Até para conseguir um empréstimo, um empresário desse conseguir um empréstimo fácil assim, é difícil. E aí entra naquela máxima que a gente falou, cara, assim, decisões estratégicas se tomam com base em dados, cara, porque é uma ciência exata, não tem como você enganar ou maquiar aquela informação, entendeu? Você ficar tomando essas decisões ou você ficar tomando essas decisões no feeling pode prejudicar demais, cara, a sua operação. Demais. Tomar decisão no feeling, não baseado no que de fato você precisa tomar, não baseado em números, não baseado em evidência, vai levar você à falência. É basicamente isso. É isso, cara. Ô, Filipão, e a sua promessa, cara, é estruturar o financeiro de uma clínica, de uma empresa em 30 dias. Eu queria que você descrevesse pra gente, descrevesse para todos esses médicos que buscam uma solução financeira, que buscam solucionar esses gargalos dentro da clínica deles. O que acontece nesses 30 dias na prática? Boa. Cara, assim, esse dado é engraçado você falar porque eu não tirei da minha cabeça, né? Então é uma metodologia nossa que a gente há vários anos vem fazendo desse formato, então a gente viu que uma vez que a gente tem os dados, os números que a gente vai controlar ali, em menos de 30 dias até a gente consegue já passar uma visão muito estruturada do negócio, uma visão muito estruturada da empresa. Então, assim, entra naquele assunto que eu te falei. Você lidar com números é muito simples, desde que você tenha um conhecimento para estruturar isso. Então, assim, se hoje você médico não tem essa informação clara, mesmo tendo pessoas no seu financeiro, provavelmente é porque essas pessoas não têm expertise adequada para estar ali, ou que a sua empresa já está crescendo demais e o seu financeiro não está acompanhando. Isso é normal acontecer, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz, de forma bem prática, é a seguinte: a gente tem uma conversa inicial para eu entender os principais dores, gargalos, a forma ali eu já tiro pelo feeling de como esse médico ou os gestores da clínica dele lidam com a parte financeira, se eles são organizados ou não, já dá pra gente ter essa noção. Mas beleza, de forma prática a gente começa a fazer a nossa primeira entrega pegando as informações financeiras dele, que seja numa planilha, que seja num sistema, e reestruturando isso aí em cima de uma metodologia nossa. Então a gente vai fazer uma padronização de tudo que entra e de tudo que sai da conta dele, específica para o modelo de negócio dele e pensando na visão gerencial ou que ele ou o gestor vai ter do negócio. Então, uma vez que a gente faz essa padronização, que a gente faz um plano de contas gerencial, a gente pega alguns meses ou alguns períodos retroativo do financeiro para colocar nessa estruturação. Isso demora ali de 1 semana a 3 semanas no máximo, vai depender muito mais da organização da clínica do que da nossa parte, né? E aí nessa primeira entrega ele já tem uma visão bem clara das informações financeiras dele de uma forma estruturada e auditada. Nessa reunião ou nessa entrega, a gente, com um viés mais técnico, já começa a identificar os possíveis gargalos e, consequentemente, as negligências que vinham sendo feitas dentro da empresa e já de imediato, de prontidão, já começamos a resolver esses problemas, né? Então, uma coisa que eu deixo muito claro é que esse serviço, ele tem que ser uma troca, né? Depende muito mais da questão organizacional da sua empresa do que da nossa, né? E a gente, de fato, precisa de uma certa autonomia, de uma carta branca para poder sugerir as coisas que a gente precisa sugerir, ou tomar um pouco a rédea ali do setor financeiro para poder fazer as entregas adequadas, né? Então, depois que a gente faz o plano de contas, que a gente estrutura retroativo, a gente já consegue passar essa análise para ele. Depois a gente foca muito na questão de implementar uma rotina, tá? Numa etapa de controle a gente implementa uma rotina, acompanha, treina. De lançamento E etc. E a gente fica nesse ciclo de rotina e análise. Então, a gente conduz o time operacional, a gente usa um pouco da demanda do que a empresa já tem, né? Dos colaboradores e tudo mais. A gente dá uma azeitada nessa parte operacional, porque o nosso foco é muito mais a parte analítica. A parte operacional é bem simples de ser estruturada, porque é só você definir uma rotina e fazer as pessoas operar e fazer as pessoas entenderem fazer as isso. pessoas seguirem essa rotina, né? E aí a gente supervisiona esse pessoal, né? Acompanha eles no dia a dia. E aí a gente, depois
e depois que passa esse período, né, um mês de análise fechado, por exemplo, um trimestre, um ano, a gente tem reuniões periódicas com os nossos clientes para poder mostrar na visão financeira como é que foi o período dele, né? Se foi positivo, Legal. negativo, enfim. Então, quando você fala de parte operacional, para o médico, às vezes o médico ele precisa ter uma pessoa que vai tocando o financeiro dele ali, e na parte Perfeito. mais operacional, que seria uma pessoa para fazer os lançamentos do que entrou, do que saiu, Perfeito, para onde perfeito. foi, destinar o que foi esse gasto, em qual categoria se Perfeito, enquadra, cara. para que depois a análise do fluxo de caixa seja mais... Perfeito, você tocou num ponto muito interessante, ó. Dentro do seu setor financeiro, vão ter duas divisões, tá? Algumas pessoas com viés mais operacional, que tem que ter esse serviço, tá? A entrega da análise depende muito dessa questão operacional, e uma pessoa com viés mais analítico, tá? Porque a gente faz uma boa análise financeira em cima de tendência histórica da sua empresa, tá? E benchmark, e pesquisa de mercado. Então a gente precisa que o operacional esteja fazendo o trabalho da forma correta. A nossa metodologia, a gente assegura e acompanha esse processo, tá? Que é um processo mais simples. E a parte analítica é importante para justamente a gente não ficar vendo se a sua empresa ou seu consultório está melhorando, olhando só o faturamento, porque isso para a gente não importa tanto. A gente vai ver as margens, os indicadores e tudo mais. Não, Tá? top. Então tem essas duas pessoas dentro da sua empresa, um com foco mais operacional e um com foco mais analítico. Ou seja, para você médico que está assistindo esse podcast, para você que está assistindo esse episódio, o nosso conselho, o meu conselho, o conselho do Felipe, é que você tenha uma pessoa cuidando do seu financeiro na parte mais operacional, onde ela vai cuidar dessa parte mais burocrática de chatinha mesmo, de, poxa, lançar pagamento, identificar de onde saiu, de onde entrou, por quê, qual categoria, onde vai mexer e tudo mais. E uma pessoa analítica, que é um CFO, por exemplo, o que o Felipe faz. Boa. Que é para te passar a clareza, a visão de onde pode estar sangrando, de onde ainda tem margem para aumentar, de onde está tendo gastos desnecessários e às vezes identificar um gargalo, como o que ele falou no episódio, que estava tendo muito Monjaro, só que não estava tendo muita venda e isso acabou trazendo ali uma diminuição da receita e um aumento do custo. Então, para você que quer ter clareza, visão ali de como o seu financeiro está indo, é importante que você tenha esses dois tipos de perfis aí dentro do seu financeiro da sua clínica. Boa. Só pegar um gancho no que você está falando, irmão, que é bem importante eu trazer essa analogia também, que assim, ó, é muito comum você achar que às vezes o seu funcionário mais antigo, que de repente é a pessoa que toca o seu financeiro, ele tem uma qualificação ou uma competência técnica para estar tocando essa parte analítica. E, cara, muitas das vezes ele não vai ter, tá? E nem exija isso dele. Às vezes você está exigindo a coisa certa, só que para a pessoa errada, tá? Às vezes às vezes o seu funcionário mais antigo ou de mais confiança, ele não tem a competência adequada para estar te direcionando em assuntos mais estratégicos, tá? Você não perde em nada terceirizando essa parte analítica para uma pessoa externa. Estrategicamente falando, é até melhor para você, tá? Porque essa pessoa vem sem viés, ela vem com uma bagagem, uma experiência de mercado muito maior. E a pessoa que já está no seu setor financeiro hoje, como seu administrativo ou algo do tipo, ele fica juntamente com uma empresa como a nossa, né? A gente trabalha lado a lado com essa pessoa, a gente não vem substituir, né? A gente vem ser uma ferramenta para ela assegurar essa parte operacional em cima de um processo que a gente vai definir, mas juntamente com a gente focar mais na parte analítica, que é onde você vai de fato tomar mais decisões de forma mais assertiva, enfim. Excelente, excelente colocação. Boa. E falando agora mais do financeiro que o médico não consegue enxergar de fato. Eu vejo que um gargalo que esses médicos têm dentro dessas clínicas é justamente, às vezes, ver muito faturamento, ver o dinheiro entrando, mas quando chega lá no final do mês, cadê o dinheiro? Uhum. Vendeu, fez muitas consultas, muitos acompanhamentos, vendeu o protocolo, mas no final do mês a conta não bate, o dinheiro não está lá. Cara, você acredita que... Qual que é a solução desse problema? E por que esse problema surge? Você acredita que é uma falta de gestão, que é porque está vendendo mal, porque não está controlando os custos? Eu vejo que isso é uma dor que realmente acontece, é uma dor presente ali nas maiorias das clínicas, na maioria dos médicos hoje que possuem clínica no país. E eu queria entender, você acha que de onde vem essa dor, de qual que é a causa dessa dor, e qual que seria a solução para esses médicos que estão nos acompanhando hoje aqui no Poder Boa. Médico? Cara, assim, a causa dessa dor aí, com certeza, é falta de gestão como um todo, né? Falta de visão estratégica ou adequada do negócio. Vem uma junção também de você, ou médico, confundir o faturamento com o recebimento. Isso aí pega bastante, porque você acha que está entrando na sua conta o valor que você vendeu e não é o valor que você vendeu. E aí, quando você vai, por exemplo, comparar seus gastos em relação ao seu faturamento,
ele sempre vai estar te representando uma fatia menor do que deveria, porque você tem que pegar os seus gastos e comparar com o seu recebimento, tá? Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu vejo é que muitas das vezes o médico ele não quer tomar rédea do negócio dele, entendeu? Cara, e a solução para isso é bem simples, tá? Uma vez que você tem um controle de tudo que entra e de tudo que sai, você vai começar a enxergar para onde é que tá indo o seu dinheiro. E uma vez que você tiver essa informação, cara, claramente você vai começar a identificar os gargalos e resolver esses gargalos, né? Aí, consequentemente, vai começar a sobrar mais dinheiro. Muitas das vezes, tá? Você médico, com a forma que você se remunera, é o principal gargalo dentro da sua operação, porque geralmente você é um dos gastos mais relevantes dentro da sua empresa, tá? Então, eu iria nessa linha, né? De realmente você organizar e mapear os gastos, que aí você vai enxergar para onde está indo o dinheiro e em cima disso tomar as decisões para estancar esses gargalos aí. E falando de remuneração, esse é um ponto bem importante que você tocou. Eu vejo que a maioria dos médicos confundem o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal, né? Acham que o dinheiro da empresa é o dinheiro deles e começam a usar o dinheiro da empresa para a vida mesmo e tá nem aí, não faz essa divisão. Você acha que isso é ingenuidade mesmo ou é falta de gestão, falta de entendimento, falta de estrutura? Cara, eu acho que é um pouco dos dois, tá? Essa questão de confusão patrimonial, que é um termo mais técnico sobre sobre esse costume, legalmente falando, né, do ponto de vista burocrático, isso é até um crime, tá? Você fazer isso. Só que do ponto de vista gerencial, qual que é o problema prático em cima disso aí? Que as pessoas falam, cara, não mistura seu dinheiro com o da empresa e tudo mais. É porque quando a gente vai auditar os dados ou começar a mapear as informações financeiras da empresa, a gente sempre usa o extrato bancário da empresa. Eu nunca vou pedir o extrato bancário da conta pessoal do sócio, né? Então, assim, uma vez que ali deixou de transitar alguns valores que transitou na conta pessoal dele, eu vou estar passando informação meio que maquiada, porque aqueles valores não transitaram aqui. Se não houve um estorno ou um reembolso da empresa para o médico, não vai constar na informação. E aí houve uma confusão patrimonial. Exato, houve uma confusão patrimonial e maqueia a informação gerencial. Então, o aconselhado é que tudo transite nas contas da empresa por essa questão mesmo de organização, de você ter todas as informações ali auditáveis. E para o médico que está lá com essa clínica, ele ainda está usando tudo que está recebendo da empresa, porque às vezes é um dinheiro considerável e ele acha que não sabe fazer essa divisão. Qual que é o modelo específico, qual é o melhor modelo para esse cara se remunerar? Como é que ele vai fazer essa divisão? Ele vai parar com essa confusão patrimonial e aí o que ele tem que fazer? Boa. Cara, acho que a primeira coisa que você médico deveria fazer é você entender o que entra e o que sai da sua conta. Uma vez que você tem essa visão clara, tá? A gente vai definir um percentual da média do seu recebimento para você se remunerar, que geralmente, para o modelo, para o segmento do negócio, gira em torno de uns 30%, tá? Só que nesse formato, tá? É um formato onde a sua empresa, mesmo assim, ainda dá uma geração de caixa mínima. Então, assim, a sua empresa tem que pagar todos os gastos que ela tem que ter no período e sobrar um pouco do dinheiro na conta, né? Para esse dinheiro ir acumulando período a período, porque uma empresa ela nunca vai quebrar porque ela apresenta uma lucratividade baixa ou porque o faturamento cai de um mês para o outro. Ela quebra quando o dinheiro acaba, né? Então, se você ficar se pagando de uma forma na qual o seu caixa só vem reduzindo, e geralmente a grande realidade é assim porque você toma essas decisões no feeling, uma hora o seu dinheiro vai acabar e aí você vai ter que devolver ou aportar dinheiro na conta da empresa, né? E a gente não quer isso. Então, só até já dando um ponto aqui e só trazendo um ponto de curiosidade, para o segmento, tá? A média de remuneração de um médico, dono da clínica, gira em torno de 30% do valor que ele recebe, tá? De 30% a 35%. Só que aí a gente vai acompanhar se a geração de caixa vai acontecer, tá? Nem que seja mínima ali, de 1 ou 2% ela tem que acontecer. Porque se não estiver acontecendo, vai ter que fazer algum ajuste. Exatamente. E lembrando, um ponto bem interessante que ele falou aqui agora. É 30% do que recebe na conta, não é 30% do que fatura, do que vende, né? Isso é um ponto muito importante, que quando confunde isso aí, às vezes você está se remunerando demais e aí a sua geração de caixa não existe, você na verdade está sangrando caixa e isso vai fazer com que a sua clínica quebre com certeza. Perfeito. Né? Você como dono de uma empresa, tá? Você pode se remunerar de 3 formas, basicamente. Você tem um prolabore, se você é um sócio que tem uma função ou que exerce uma função gerencial dentro da sua empresa. Pode ser fixo ou variável esse valor, ele vai sempre estar atrelado a alguma coisa. A distribuição de lucro, que geralmente tem que ter uma base de cálculo, tá? Atrelada àquilo ali. E muita gente peca nisso, quando vai fazer distribuição de lucro, nunca tem uma base de cálculo ali assertiva ou adequada para fazer.
E o equity, quando você vender uma participação da sua empresa, alguém vai te pagar por aquilo ali, tá? Essas são as 3 únicas formas de você se remunerar dentro da sua empresa. Então, geralmente, a margem de lucro de um negócio, tá, do segmento de clínicas gira em torno de 35% a 40%, a 45%. Uma clínica bem saudável, bem eficiente. Bem estruturada. Tá? Bem estruturada. Uma vez que desse lucro você se remunera ali, vamos supor, deu uma margem de lucro de 35%, você se remunera uma média de 30% do recebimento, depois, às vezes, a empresa tem algum empréstimo para pagar e tudo mais, vai acontecer uma geração de caixa ali que seja mínima, de 2% a 3%, 4%, enfim. Claro que essa análise, essa informação ficaria muito mais assertiva se a gente estivesse analisando um conjunto, né? Todos os gastos e tudo mais, para poder saber se tem algum gargalo no meio disso. Mas, mas como, por exemplo, como é que eu posso dizer? Em regra geral, né? Como um parâmetro geral. Mas como um parâmetro geral, você pode usar mais ou menos essa média de 30% do recebimento, monitorando ali se seu caixa ele vai aumentar minimamente ali de um período para o outro. Cara, e nós falamos alguns termos técnicos aqui agora que alguns de vocês podem estar perdidos aqui e não entenderem tão bem. E eu vou até pedir para você explicar bem para eles aí, Felipe, para ficar bem claro. Hoje, poxa, é muito claro na minha cabeça, até porque eu tenho que ter essa visão de gestor e, bom, empreendo há quase 4 anos. Eu queria que você explicasse para eles a diferença e da forma mais básica possível para uma criança entender de fato a diferença entre fluxo de caixa, DRE, margem de contribuição, margem de lucro líquido e exatamente Boa. Isso. E ele tem que entender isso, o médico dono da clínica que está vendo a gente tem que entender isso, ou ele pode terceirizar isso também? Boa. Vamos lá, cara, assim, DRE, fluxo de caixa, balanço, etc., tudo isso aí são relatórios gerenciais, tá? Só que o mais importante de todos eles, priorize o fluxo de caixa. Primeiro ponto. A diferença de um fluxo de caixa para uma DRE, por exemplo, é que o fluxo de caixa, o fato gerador para aquele número estar aparecendo no seu relatório, é quando ele entra e sai da conta. Tá? Por isso o fluxo de caixa. E por que o fluxo? Porque o saldo final de um período é o saldo inicial do outro. Né? Então você consegue acompanhar se houve geração ou redução de caixa e se o seu saldo vai aumentando e diminuindo período a período. Por isso que é um relatório muito importante, porque ele vê a liquidez da empresa. A DRE já traz uma visão mais de competência, visão mais econômica do negócio. Tá? É um relatório importante, a análise em conjunto dessas informações é muito relevante, mas a DRE, ela te traz uma informação que muitas das vezes ela não é real, tá? Porque você fatura, mas esse dinheiro às vezes não cai na conta. Então, questão de competência é mais assim, tá? Quanto eu faturei naquele mês? Quanto eu emiti de nota, tá? As despesas referentes àquele mês, não que foram pagas nesse mês, né? Então, basicamente, a diferença é que um mostra a visão econômica e outra mostra a visão de liquidez do negócio, né? Não acho, cara, que o médico ele precisa saber de forma técnica a diferença de cada relatório. Eu acho que, além dele poder, eu acho que ele deveria terceirizar isso, tá? Para uma pessoa que tem um conhecimento mais refinado do assunto ou um conhecimento melhor do assunto. Até porque eu acho que ele não perde em nada, cara. O médico não perde em nada, o empresário não perde em nada. Vai ser só uma pessoa a mais para poder contribuir, né? Com certeza. E poder conduzir isso de forma bem didática, cara. E até para passar, instruir isso aí para ele mesmo como gestor, o que ele precisa saber. E é muito mais fácil você ter clareza de um especialista naquele assunto específico do que você buscar clareza por si só, querendo entender sozinho, sendo que você já tem que ser gestor, você já tem que ser médico, tem que ser... Enfim. É isso, cara. Ele não perde nada, irmão. Acho que o médico ou qualquer empresário não perde nada de ter um cara técnico melhor do que, enfim, do que ele ou que qualquer outra pessoa dentro da operação dele. Entendeu? E isso foi bom, foi muito importante ele falar sobre isso, porque realmente uma coisa que a gente fala muito é que faturamento é ego. Todo mundo fala isso, né? O faturamento é ego total. E quando você faz uma análise de DRE, você pega ali para ver os seus dados, é baseado no seu faturamento, enquanto você faturou, enquanto você gerou, mas não necessariamente o que caiu na sua conta, não necessariamente o que você construiu de caixa. E isso te dá uma falsa ilusão de que sua empresa está saudável, de que sua clínica está saudável, mas na verdade você não está analisando o que de fato você tem que analisar, que é o dinheiro em conta. E muitas empresas, muitas clínicas quebram por isso, né? Por analisar o que faturou e não o que está em conta. Perfeito. Não fazer essa análise de fluxo de caixa. E para você, às vezes, médico, assim, que tem esse sentimento de que, cara, eu faturo muito e não vejo o dinheiro, é justamente por isso, tá? Porque você tá pegando uma visão de competência, comparando com uma visão de caixa, e não é a forma adequada de você ter essa informação. Esse número nunca vai bater,
tá? É porque às vezes, se você comparar pelo DRE, por exemplo, você pode ver uma empresa saudável. Exatamente. Só que, pô, nos números ele tá saudável, derretendo. minha margem é 50%, 60%, E o pô, caixa? eu gasto 1.000 e faturo 2.000, cara, tenho 50% de margem. Mas, cara, você tá vendo o que você fatura, você não tá vendo o que você gera de receita líquida na conta. Uhum. Você tá dispensando os impostos e tudo mais, e o que de fato caiu, e tá dispensando vendas a longo prazo, vendas a receber. Um exemplo claro disso aí, irmão, é o seguinte, para a pessoa entender a visão de caixa e visão de competência. Às vezes, você tem que botar o dinheiro na frente antes do dinheiro começar a cair na conta. Então, por exemplo, pô, eu quero faturar mais. Cara, você gasta com custo, você gasta com tráfego pago, você bota o dinheiro na frente. E aí as vendas começam a cair no mês seguinte, né? Então, você ter a gestão dessas informações é muito importante, tá? Porque muitas das vezes você colocando o dinheiro na frente, você vai usar do seu caixa, do disponível que você tem na conta, né? Então, isso é super importante, cara, você entender essa relação de caixa e competência. Isso vai mudar o jogo dentro da sua empresa. Pode ter certeza. Eu acho que esse foi um insight poderoso para você, médico, que está acompanhando esse podcast hoje. Saiba diferenciar o que é caixa e competência. Saiba diferenciar essas duas visões, que com certeza você vai encontrar o gargalo, que como o Felipe falou, é a solução do gargalo que você pode ter hoje de saber que entra muito, mas no final do mês não saber para onde está indo esse dinheiro. Então saiba diferenciar caixa e competência, que com certeza você vai ter essa visão que você precisa para solucionar esse gargalo. Boa. E falando de controladoria, cara, e falando sobre o que compensa, o que não compensa, porque isso entra também às vezes de você entender que talvez a receita poderia estar muito melhor. A velha briga de convênio ou particular. Eu particularmente tenho a minha visão como gestor e como alguém que mentora muitos médicos e muitas clínicas pelo país. Eu, do ponto de vista financeiro, estrutural e de escala, sou totalmente a favor de que você vá totalmente ao particular. Mesmo que você esteja começando uma clínica, isso para mim, esse fator tempo de quando começou ou não, de quanto tempo clínica aberta tem, para mim é relevante. Mas eu queria saber do Felipe, convênio particular, cara, do ponto de vista financeiro. Boa. Qual a conta que fecha melhor para a clínica? Cara, certamente particular, tá? Porque a margem é melhor, né? Por conta desse motivo, mas assim, tem diversas clínicas que a linha de convênio representa um valor considerável da receita, né? Então acho que tem que ter uma migração. A gente não vai falar aqui para você, e eu não falaria para você ir 100% para o particular, até porque você pode ter uma receita relevante do convênio, mas a ideia, a sugestão é que você migre pela uma questão de margem, tá? E a tendência é você fazendo isso de forma gradativa, pouco a pouco, né? Então assim, eu não descartaria 100% a ideia do convênio, uma vez que seja uma linha que represente um percentual razoável e relevante dentro da sua operação, mas migraria certamente para o particular por conta da margem. Eu vejo muitos médicos hoje, principalmente aqui em Brasília, eu já vi muitos médicos e eu já vivenciei isso, já tive de perto, com médicos que atendiam por plano, porém somente a consulta. Então ele trazia o paciente, trazia o cliente via convênio, só para ser mais acessível para ele estar ali, né? Mas olha que ponto interessante. Até a estratégia de usar quais convênios eu vou aceitar para trazer. Perfeito. Eu vou usar um Bradesco top, eu vou usar um Sul América top, eu vou usar os melhores planos de saúde que consequentemente representam que aquele paciente muito provavelmente tem uma renda considerável para poder pagar um plano de saúde que é um pouco mais caro. Perfeito. Se eu trago esses pacientes, na hora que eu vou vender o meu protocolo, é muito mais fácil, porque eu entendo que eles têm um poder aquisitivo maior. Boa. E isso acaba sendo uma âncora para que você venda melhor para esse paciente. Boa. Então você começa fazendo uma qualificação pelo plano de saúde que você contrata, que você tem disponível para aceitar esses pacientes lá. E isso faz com que a captação desse lead seja mais fácil. Ele não precisa pagar consulta, até porque ele tem um plano de saúde muito bom que pode fazer isso por ele. Perfeito. Mas o acompanhamento, mais o tratamento, mais o que de fato você pode oferecer para ele a curto, médio e longo prazo, isso você vai cobrar de forma particular e ele já vai estar muito feliz com a experiência que você já entregou para ele, principalmente por atender ele por plano de saúde. Cara, isso aí foi um puta insight e uma excelente estratégia de negócio, tá? Você usar o plano de saúde como um serviço isca ali, né? Que você vai trazer o cliente para dentro. Exatamente. E aí você tem uma linha de serviços, né? Uma esteira de produtos para oferecer para ele. Ele entra na consulta, um ticket menor, só que certamente para fazer um tratamento com um ticket um pouco mais alto, e aí já entra no particular. Então, se você conseguir fazer esse jogo, tá? De misturar um pouco de convênio com particular nesse quesito,
de repente vai fazer total sentido para você, desde que você tenha informação clara na mão para poder tomar essas decisões, cara. Isso é um tipo de decisão que você não toma no feeling. Você tem que ver o impacto real disso aí dentro do seu financeiro. Tem que ter análise, tem que ter alguém como o Felipe, por exemplo, como um CFO, passando essas informações para que você tenha esses insights. E como é que você tem estratégia, você, colega médico que está nos assistindo aqui hoje, como é que você tem estratégia para tomar decisões? Você tem que ter clareza, você tem que ter números, você tem que ter dados. Sem isso você não faz nada, você não tem ideia. Né? As ideias surgem através de fatos, através de dados, através de números. E para isso você precisa ter uma pessoa que esteja te ajudando nesse caso específico. E já tocando nesse ponto de uma pessoa para isso, quando você acha que é o momento certo de um médico, dono de clínica, contratar um CFO? Irmão, assim, isso é uma pergunta bem engraçada, né? Porque eu sou suspeito a falar, não tem como eu falar isso sem puxar um pouco o viés pro meu lado. Eu acho assim, tem como ele ter essa estruturação antes dele botar o dinheiro para abrir uma clínica, cara. Ele vai fazer uma viabilidade, ele vai ver se o negócio se paga, em quanto tempo se paga, além do dinheiro da reforma, quanto é que tem que ter em conta para segurar os meses ali até a empresa começar a se pagar, atingir o famoso ponto de equilíbrio, enfim. Então, na minha visão, cara, desde a ideia, né? Mas assim, para você que tá acompanhando a gente aqui, você percebe que o que a gente foi falando aqui são coisas que é a sua realidade dentro da sua empresa, que às vezes você tem uma pessoa para tocar o seu financeiro e você não tem clareza, você não tem segurança, você continua tomando decisão no feeling. Acho que isso aí é um sintoma de que a sua empresa ela realmente está crescendo, só que o seu financeiro não está acompanhando mais esse crescimento. Eles fazem um trabalho administrativo e operacional perfeito, só que a sua empresa está te pedindo um pouco mais, cara, está te exigindo um pouco mais de gestão, né? E aí eu acho que esse seria o momento perfeito, né? Eu acho que assim, ou não perfeito, ou assim, indispensável. Um momento para dar o próximo passo, isso, né? Um cara. momento para realmente ir para um próximo nível, para você crescer da forma que você quer crescer. Não, e assim, cara, um ponto. A gente até agora aqui, se você agia da forma que a gente está falando aqui, de forma errada, né? Até então nenhum problema, porque às vezes você não sabia disso, né? Só que a gente está aqui elevando o seu nível de consciência, né? De entendimento. Então, se você optar em continuar fazendo da forma que você está fazendo as coisas erradas daqui para frente, aí já vai ser uma escolha sua, né? A gente como empresa, eu como um cara técnico também, eu adoro resolver problemas. Então, assim, você ter uma pessoa que gosta de resolver o problema, se você estiver disposto a resolver esse problema, existe, assim como a nossa, diversas empresas que podem te ajudar nesse processo aí, cara. Assim como a Auro também, na questão de capacitação, trazer esse viés mais de gestão para você, médico, dono de clínica, como cobrar o seu prestador. Enfim. Como cobrar o seu prestador, como você vai precificar da maneira certa, que isso vai ter um impacto diretamente na receita daquela clínica, Perfeito. que vai ter um impacto diretamente na geração de caixa daquela clínica, porque às vezes você está cobrando pouco e tem custo muito alto. Aí você tem que fazer esse ajuste de precificação, mas para fazer esse ajuste de precificação, você precisa aprender a vender. E para você vender, você tem que ter algo para vender. O que você vai vender? Consulta? Não, você vai vender protocolo. Você vai vender acompanhamento, você vai entregar o melhor para o seu paciente, só que isso a curto, médio e longo prazo. Você vai ter um acompanhamento maior, logo vai cobrar melhor por isso. Vai cobrar mais por isso. E isso é a forma mais ética possível de um médico ser com o seu paciente. Porque você está entregando o melhor para ele e está cobrando valor justo para isso. Porque você de fato vai acompanhar aquele paciente. Então, no fim das contas, um está interligado ao outro, que no fim vai levar para o financeiro. E lá no financeiro, a conta vai fechar ou não, dependendo se todos esses outros pilares estiverem de acordo. Boa. E eu e o Felipe, a gente costuma falar muito sobre essa nova era, né, que nós estamos vivendo, de inteligência artificial, do futuro, né? A gente está vivendo um futuro, a gente já está vivendo nessa era de inteligência artificial. O Felipe, antes desse podcast, chegou ali, eu tava, cara, umas 3 horas que eu tava ali no cloud e só gastando token ali. Mas eu queria falar sobre AI e a ligação de AI com a gestão financeira. Eu vejo que na gestão financeira, no fluxo financeiro ali, a gente ainda tem algo bem manual, a gente tem algo bem operacional, bem braçal ainda, e eu particularmente gosto disso, porque a gente às vezes identifica furos que talvez um AI ainda não consegue identificar no presente momento que estamos. Mas eu queria saber de você, Felipe. Você acha que um gestor de clínica não adotar isso no presente momento vai ficar para trás? Ou algumas coisas você acredita que de fato tem que colocar agora? Ou não, cara? Gestão financeira, a inteligência financeira ali que você tem que ter
é algo braçal e prefere que seja braçal? Boa. Cara, claramente é uma ferramenta que vem para agregar, né? Mas assim, eu não acredito que a AI vai trazer organização do nada, né? Você tem que ter uma base de dados ali de qualidade para poder passar para ela analisar. Então nada adianta você só jogar o que você tem aí de planilha, de informação que nem você confia e, cara, me dá um insumo aqui, me dá uma informação relevante. Esquece, isso não vai acontecer, tá? Essa é uma ferramenta que está ali só para potencializar o que você já tem dentro da sua empresa. Esse é um ponto, essa é a minha visão. Então, assim, eu acredito que se você ficar utilizando isso da forma errada, tá? É capaz de ser até prejudicial para você, financeiramente falando. A gente estava num evento lá em São Paulo recente, ele foi específico para gestores de grandes empresas, e aí a gente estava falando sobre os efeitos, né? De que às vezes a diretoria passa para o pessoal ali, chão de fábrica, né? Ou para os gestores. Cara, a gente agora precisa utilizar AI. Isso aqui é o orçamento e a gente precisa utilizar. Às vezes as pessoas são bonificadas por quantos tokens estão utilizando no mês ali. Só que o que aconteceu com isso aí? O que as grandes empresas começaram a ver? Cara, a galera tá usando, mas tá usando de forma errada. Isso tá custando uma grana pesada pra gente. Por exemplo, a Uber recentemente saiu uma notícia de que o orçamento que ela tinha para um ano de AI, ela gastou em 4 meses, cara. Entendeu? Então você utilizar isso aí só que da forma errada, além de não resolver nada, vai ser um problema gigantesco dentro da sua empresa, cara. E mais uma vez, tem que ser utilizada da forma adequada, né? Você tem que ter os dados estruturados, os dados de qualidade para ela fazer uma análise em conjunto ali com o seu prestador de preferência, tá? Você tem que saber pedir. Então, acho sim que é uma tendência, assim, não, na verdade já é uma realidade, né? Mas desde que seja feito de forma consciente e de forma adequada. Mas atualmente, é um ou outro. Automatizar todo o financeiro e deixar tudo automatizado, tudo com AI, ou não? Cara, não. É ser braçal. Boa. Então, atualmente. Boa. Então, assim, eu tenho uma linha de visão de que eu não gosto muito da visão de automatizar 100% financeiro. Porque quanto mais dupla checagem tiver, melhor, né? Melhor você pecar pelo excesso. Então, eu não gosto muito dessa ideia de você num clique fazer tudo que tem que fazer do financeiro, até porque tem gastos que você tem que entender o conceito daquilo ali, né? Então, eu vejo a AI como uma ferramenta, como eu falei, de suporte para o gestor. O facilitador. Para o advisor, o facilitador, exatamente, tá? Não, eu não vou na linha de automatizar. Provavelmente, se você tem um financeiro 100% automatizado, cara, certamente, se eu entrar na operação, eu acho algum gargalo, ou um cara técnico que entrar na operação vai achar algum gargalo, alguma ineficiência, ou algo que poderia estar de um jeito, e enfim. Então, desde um gargalo mínimo até um mais absurdo. Com certeza, cara. Isso aí eu não tenho dúvidas. Legal. Qual que é o próximo passo que o médico tem que ter agora, que você identifica que o médico tem que levar agora para a clínica dele depois de um podcast como esse, Boa. depois de todos esses... Porque eu acredito que foi um podcast muito rico, que trouxe muita visão para esses médicos que estão nos acompanhando agora, e até para quem não é médico também, que por algum motivo esteja vendo esse podcast. Eu acho que a gente trouxe uma visão, e particularmente você trouxe uma visão muito legal do que é um financeiro estruturado para uma clínica, e dos gargalos e as soluções desses gargalos, né? E qual que você acha que é o próximo passo que o médico que está nos assistindo tem que dar para colocar em ordem financeira ainda essa semana, cara? Você acabou de aprender aqui que uma empresa eficiente, tá? Não é aquela que fatura mais, mas é aquela que transforma o faturamento em resultado, né? Com o menor desperdício possível de dinheiro, de tempo, de esforço. E passar a ter, cara, um hábito de tomar decisões daqui para frente com base nos seus dados, não no feeling. Então, acho que você já passou dessa fase, tá? Se você não conseguir fazer isso aí, cara, existem diversas pessoas no mercado além da nossa empresa que consigam fazer isso, tá? Então, se você precisar de ajuda, eu vou estar super aberto aqui e se você precisar de alguma ajuda, a gente vai estar à disposição de vocês. Então, comece a tomar decisões de forma mais assertiva dentro da sua empresa. Comece organizando o financeiro, porque a gente sempre tem aquela máxima de que uma empresa ela tem esse perfil de cresce, organiza, cresce, organiza, cresce, organiza. Então acho que de repente está no momento, assim, cara, de você se organizar antes de você, de fato, começar a focar no crescimento. Então acho que esse é um dos maiores equívocos de que uma empresa ela precisa crescer a qualquer custo, de forma desordenada. Acho que você não tem que ir por essa linha, tá? Se você fizer isso, você vai deixar muito dinheiro em cima da mesa, com certeza. Então, eu iria pela linha de começar a tomar decisões de forma mais assertivas daqui para frente. Começando por organizar o seu financeiro. Boa. E para a gente deixar uma mensagem final, qual que é a mensagem que o Felipe deixa para esse médico que ainda acha que gestão financeira é coisa de contador, que o contador que tem que resolver? E o que você acha disso? Qual que é a mensagem que você deixa para esse médico? E
qual que é a mensagem que você também deixa para esse médico para que ele possa crescer ainda no ano de 2026, um ano que está sendo muito difícil, um ano que muitas empresas estão quebrando, 15% das empresas nos últimos 6 meses quebraram dentro do país, então 15% das empresas quebraram em 6 meses só nesse ano de 2026. Qual que é a mensagem que você deixa para ele também referente ao financeiro, à controladoria, Boa. o que ele tem que fazer? Aquilo que eu falei, acho que uma empresa eficiente é aquela que transforma receita em resultado com o menor desperdício possível de tempo, dinheiro e esforço. Então, esteja próximo de pessoas que vão conduzir você por esse caminho de forma mais adequada e assertiva, tá? Estejam com pessoas que vão elevar seu nível de consciência, né? Então, o nosso papel aqui é conduzir você do ponto A ao ponto B. É a forma mais eficiente de você se estruturar, de você, enfim, escalar mais o seu negócio. Cara, show de bola. E onde que as pessoas que estão nos vendo aqui te encontram e como contratam o seu serviço? Como que essas pessoas vão ter a honra de ter Felipe Mendes como CFO da clínica dessa galera aí? Na mídia, né, irmão? Na Hoje mídia. tá todo mundo na mídia. Cara, tem o meu @, meu Instagram pessoal. Tô utilizando ele como um canal ali de passar conhecimento e tudo mais. Então é @Felipe Mendes. Felipe com I, 2 L's e 2 P's. E 2 S, sacanagem. Vai estar aqui vai aparecer aqui na tela agora o Instagram. Tem mais algum canal? Tem lá no meu perfil pessoal vai ter o @ da empresa também. Chama Value Gestão. Value se fala VALUE, tá? Gestão. E lá a gente vai ter alguns conteúdos mais técnicos também, mas qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato que, cara, de prontidão aí a gente vai estar... De prontidão a gente vai conseguir entrar em contato com vocês. Boa, show de bola. Então, através desses 2 Instagrams, a gente consegue entrar em contato com o Felipe e conversar com ele. Então, Felipe, meu irmão, muito obrigado por trazer essa clareza para toda essa galera. Muito obrigado por mostrar para esse pessoal que decisão se toma com número, né? E não com feeling. E se esse episódio abriu sua cabeça de alguma forma, compartilha para um colega médico que precisa saber um pouco mais sobre controle financeiro, sobre gestão financeira, e compartilhe com esse colega que você acha que está precisando de um norte, está precisando ver o dinheiro no final do mês e não ver só o faturamento durante esse mês. Compartilhe esse vídeo, curta aqui, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito e se inscreve porque você vai ter um sininho do lado de se inscrever ali. Quando você clicar, todos os episódios novos, assim como figuras como o Felipe ou outras figuras que estaremos trazendo aqui para esse canal, para esse podcast, você não vai ficar de fora de nada e não vai perder nenhum episódio. E deixa aqui no comentário o que você achou desse vídeo maravilhoso, qual foi o insight que mais te impactou, o que mais te ajudou, qual que é a decisão que você vai tomar a partir desse podcast. E se tiver alguma dúvida, não só o Felipe, mas eu também estarei à disposição para tirar essas dúvidas aqui no comentário. Nossos arrobas estão aparecendo aqui na tela. Siga @podermédico se você quer se tornar um médico que gera lucro e tem muito faturamento através da sua clínica. Um forte abraço e mais uma vez, muito obrigado, Filipão. Tamo junto, irmão. Tamo junto. Valeu. Até o próximo episódio, galera. Valeu!